aquilo foi incrível. Caramba, eu sei um pouco também disso daqui, né? Aí o pastor Marcos pregou o evangelho, só que ele pregou de forma simples, não precisa ter grandes ilustrações, analogias, palavras muito bonitas, foi muito simples o que ele pregou. E quando ele pregou aquilo, eu vi assim, pô, burro eu não sou, né? Eu posso ser um monte de coisa errada que eu posso ter na minha vida, mas burro não. Eu não vou ficar de fora daquilo que ele está anunciando, porque para mim é inconcebível uma pessoa ouvir o verdadeiro evangelho e optar por não importa onde for passar a minha eternidade. E ali eu não vim aqui na frente, eu não me emocionei, eu não levantei minha mão, mas dentro do meu coração eu falei, não, isso daqui é para a minha vida. Então, onde que eu estaria hoje se eu não tivesse recebido o verdadeiro evangelho? De repente eu poderia ter vindo na igreja e recebido qualquer um outro evangelho, e na minha primeira luta eu poderia ter me afastado. Não, mas foi um evangelho, irmão, que às vezes a gente quer criar penduricalhos para anunciar, para ser mais atraente, mas pode atrair mais as pessoas, mas na primeira luta ela não vai ter raízes profundas. Tem que falar a verdade. E uma outra pergunta, nós temos sido mensageiros desse evangelho? Quantas oportunidades nós temos de pregar o evangelho? E nós não somos mensageiros. Tem pessoas que estão sedentas, a gente não sabe de ouvir o verdadeiro evangelho e a gente fica quieto. No meu trabalho, lá no Porto, eu trabalhava lixando caçamba de lixo, meu primeiro trabalho. Aquelas caçambas que vinham das embarcações cheias de lixo, de resíduo, eu tinha que entrar lá dentro, lixar, bater aquele ferrugem. Era um trabalho assim, bem insalubre, né? Mas foi Deus que tinha me colocado lá. Aí toda vez eu passava por uma sala para pegar uma permissão de trabalho com o técnico de segurança. E em determinado momento tinha um técnico de segurança que eu sabia que ele era macumbeiro, ele ia todo vestido de branco toda sexta-feira, e eu também sabia que ele era homossexual. Ele não sabia que eu sabia, mas eu sabia, tá? Aí num determinado dia eu entrei lá para pegar esse documento, ele falou assim para mim, Marcelo, o que você tem a dizer sobre os homossexuais? Meu irmão, ali era uma oportunidade de eu evangelizar ele, mas olha a situação que ele me botou. O que eu falo dos homossexuais? Não tem problema nenhum ser homossexual, eu preciso ganhar a vida dele. Se eu falar mal dos homossexuais, eu já perdi. O que eu falo para ele? Um macumbeiro homossexual, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu como cristão, eu amo os homossexuais, mas eu condeno a prática do homossexualismo, eu condeno, mas eu amo o homossexual. Aí ele chegou para mim e falou assim, recebe para a sua vida isso, irmão. Ele falou assim, Marcelo, nunca deixe de anunciar do Deus que está dentro do seu coração. Isso tem mais de 12 anos, isso me marca até hoje. Nós não podemos deixar de anunciar desse Deus, sobre esse Deus. A evangelização não é uma tarefa de crentes mais fortes, mas todo discípulo comum que serve a um Deus extraordinário. A gente não pode ficar se colocando, não, isso daí é para o pastor Edson, pastor Marcos, eles estudaram teologia, eles têm experiência. Não é de pessoas muito estudadas, não, é de qualquer discípulo. Qualquer um tem condições de pregar o evangelho. Eu sei que nem todo mundo vai ir num púlpito, vai pregar o evangelho, que o evangelho não se resume a isso. É muito mais fácil estar num púlpito pregando, ainda que nós temos as nossas dificuldades de falar em público, mas é muito mais fácil do que você evangelizar no seu trabalho, com o seu exemplo, com sua vida, com suas palavras. É muito mais difícil estar lá na sociedade, quando o sistema vem contra você e você anunciar o evangelho. A primeira vez que eu tive a oportunidade de anunciar o evangelho aqui, foi um culto da juventude, que o pastor Marcos permitiu que todo terceiro domingo à noite era o culto da juventude. Aí, eu também estava nessa reunião, também tive responsabilidade de culpa nisso. Aí no dia do culto, na parte da manhã, a Adriane Silvânia era líder dos jovens, né? Tinha gente para cantar no louvor, só que eu não tinha pregador. Aí quando chegou para mim, não tem ninguém para pregar. Não tem problema, vou ligar. Pastor Flávio não era mais pastor aqui na igreja, pastor Edson também não era. Vou ligar para o pastor Flávio, o Gabriel Adame, que estava comigo, ligou para o outro pastor, vai aparecer algum pastor para pregar. Meu irmão, só sobrou eu e o Gabriel Adame. Vocês ser convidados domingo de manhã para pregar domingo. Hoje eu acho que eu não prego. E ainda mais naquela época, convidado domingo de manhã, meio-dia para pregar no domingo à noite. Aí eu e o Gabriel Adame oramos. Aí depois que eu orei, eu falei, Gabriel, hoje é comigo. E depois daquele dia que eu preguei, eu não preguei, eu dei um testemunho,
como que aquilo foi resposta para tantas pessoas. Eu não poderia guardar aquela pregação, aquele testemunho para a minha vida. Nós não temos o direito de guardarmos para nós aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu fiquei assim impactado, porque eu não tinha dimensão. O meu testemunho, eu não sou ex-bandido, não sou ex-traficante, eu não tenho palavras eloquentes, não tinha uma vida depravada e tive uma grande transformação, mas o meu testemunho de forma tão simples e falou com tantas pessoas, e eu vi, eu não posso guardar isso para mim, nós não podemos guardar para nós o que Deus tem feito na nossa vida, irmão. Nessa aula 1, eu vou ler e expor brevemente o texto base da lição, depois eu vou falar de 3 pontos que a lição instrui. Eu vou citar um breve testemunho de uma missionária que eu li a história dela diversas vezes, pastor, e nos deixa muito constrangido, né? Porque a gente vê ali o que aquela mulher fazia, e às vezes a gente dá tanta desculpa de falta de tempo, eu dou, tá? Então, quando eu li para aquela mulher, eu vi, eu preciso me comprometer mais. Faremos uma breve exposição de Isaías 6:8, e depois o pastor vai encerrar com um vídeo. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 28, nós vamos ler do versículo 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Essas palavras aqui são ditas após a ressurreição de Jesus. Ele encontra com os discípulos na Galileia, e antes de ascender ao céu, ele deixa as últimas instruções. Por isso, esse texto tem caráter de ordem final. São as últimas palavras dele antes de ascender ao céu. Então, quando as pessoas estão ali, não quero o caso de Jesus, mas só uma pequena analogia, estão no leito de morte, que eles querem deixar uma palavra, uma frase, você não vai deixar qualquer coisa, você vai falar algo extremamente importante. Então, esses versículos, eles são uma ordem final de Jesus, é a síntese da missão da igreja, é um resumo da missão da igreja, e a afirmação da identidade de Jesus. No versículo 18 ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, ele começa declarando a sua autoridade universal. Autoridade no céu, mundo espiritual, dimensão espiritual. Autoridade na terra, dimensão da história, dos povos, dos acontecimentos. E essa autoridade dele vem do Pai, e está ligada à sua morte e à sua ressurreição. Esse Jesus, quando ele fala essas palavras, ele não fala como um mestre comum. Ele não fala como um coach que às vezes a gente assiste no YouTube. Ele não fala, de repente, como uma opinião do Marcelo. Eu posso dar ótimas opiniões minhas aqui, instruções minhas, só que são minhas. Quantas vezes a gente não dá uma opinião hoje, a gente tem aprendizados de vida, experiências de vida, a gente muda a nossa opinião. Não, essa opinião, essas palavras, são palavras atemporais, são palavras que passarão os céus e a terra, mas essas palavras não vão passar. E é uma ordem de Jesus Cristo. A missão dos discípulos se fundamenta no que ele é e no que ele ensinou. A missão cristã, portanto, não nasce do entusiasmo humano, mas da autoridade de um Cristo ressuscitado. Não nasce de uma conversa na esquina entre amigos, não nasce de uma conversa em um boteco, não nasce de um debate de televisão, não. Nasce de uma ordem de Cristo, que no versículo 19 fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui está o centro da grande comissão. Não é apenas ir, não é apenas ir passear, né? Eu não vou citar nome, mas tem pessoas que gostam de ir para Orlando, para Flórida, né? Mas dificilmente quero ver aquelas pessoas que gostam de ir lá para onde matam cristãos, de ir para a África. Eu conheço pessoas que receberam assim, a oportunidade de pastorear em uma igreja que eu já fui lá em Campo Grande, mas a pessoa falou: não, ali não é o meu chamado, não. Mas ela foi lá para os Estados Unidos, né? Eu conheço pessoas, eu não sei se é verdade, tá? Que viram missionários para conseguir o visto de forma facilitada e ir para os Estados Unidos, né? Então, missões não é isso, né? Que nem tem pessoas que falam: você vai ser pastor como profissão.
ser pastor não é profissão, né? Eu acredito que é vocação. Tem pessoas que fazem uma... Eu fiz teologia, tinham pessoas ali que encaravam como uma profissão. E, pelo menos eu não vejo assim. Eu creio que é uma vocação. As pessoas estudam para receber um bom salário, né? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? E não é isso, né? Isso daí a gente vê a deturpação do evangelho. Então, missões não é somente ir para passear, né? A pessoa, de repente, não consegue nem evangelizar e fazer missões aqui, mas ela quer ir para outro lugar. Você acha que se ela não consegue fazer aqui, ela vai fazer em outro lugar? Aí, de repente, a igreja paga passagem, ou então os pais, sei lá, gastam dinheiro para ir lá para ir para longe, mas só que ela não está conseguindo nem fazer aqui, né? Então, eu acredito que no lugar que nós estamos, a gente deve iniciar, né, como ordem, fazer missões, evangelizar. Discípulos não são apenas convertidos emocionais, discípulos aprendem a obedecer. Discipulado é uma caminhada, né? Não é um evento de um dia, vamos fazer não que não possa fazer um congresso sobre discipulado, faz, mas muitas vezes a gente ensina sobre discipulado, mas aquilo que aprendeu fica só ali, né? Vamos fazer uma conferência de discipulado, igrejas que fazem, vem outras igrejas do Brasil todo, mas aquilo fica só ali, aquilo dali não transcende as portas da igreja, né? As pessoas... Nós aqui somos muito bem instruídos através das pregações dos pastores, da EBD, mas será que nós temos aplicado isso lá fora? Ou somos só ouvintes? Na época que eu fiz o meu 3º ano, né, eu estudava ali não existe mais essa escola, na Alquimia. Como o 3º ano não reprovava, e eu não tinha... O que eu vou fazer? Eu não sabia a faculdade que eu ia fazer, então eu não reprovava, né? Então eu ficava lá, eu nem ouvia, eu ficava ali só esperando o tempo passar para eu ir embora no meu 3º ano. Aí teve um momento que deu um start assim na minha vida, pô, já que eu estou aqui na sala de aula, e eu estou esse tempo aqui, por que eu vou fazer esse tempo perdido? Mesmo que não reprove, que eu não venha fazer meu vestibular agora, vou prestar atenção, vou aprender o que está sendo falado, né? E é diferente daqui. Numa escola a gente pode aprender, estou aprendendo matemática, eu posso aplicar na minha vida ou não. A matemática me ajuda, mas... não é algo que está na minha profissão, no meu dia a dia. Mas na igreja não. Aquilo que eu estou aprendendo, eu tenho que aplicar. Por quê? Porque é uma ordem de Jesus. A ordem principal no original é fazer discípulos, ir, batizar e ensinar. E quando ele fala todas as nações, revela que o evangelho, ele ultrapassa as fronteiras de Israel. O evangelho deve ultrapassar as fronteiras da nossa igreja. Não há povo excluído, não há pessoas excluídas. De repente, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, ou na rua, a gente olha para pessoas e a gente já julga e considera aquela pessoa ali, é impossível dela se converter, é um ateu, é impossível de receber o evangelho. Irmão, e não é impossível, porque não é você que vai convencer. Tira essa responsabilidade da sua vida. A gente não tem essa responsabilidade de convencer a pessoa, de converter a pessoa. Lembra, na última pregação que eu dei aqui, eu fui no centro de Macumba, eu levei o evangelho para uma pessoa, a pessoa não aceitou, a pessoa não deixou nem eu orar por ela. Você acha que eu me senti frustrado por aquilo? Eu não. A minha parte eu fiz, eu levei o evangelho. Agora a pessoa tem o seu livre-arbítrio de escolha. Eu não tenho essa responsabilidade, graças a Deus, de converter a pessoa. Eu tenho que evangelizar, independente do que o estereótipo da pessoa presente. Eu não posso julgar aquela pessoa dali já era. O meu esposo já era, minha esposa já era, meu filho está perdido. Não existe isso. Não julguemos pela aparência. O poder dessa palavra, ele é maior do que a gente pode imaginar, independente de você ter... muito conhecimento ou não, independente de você ter palavras eloquentes ou não, essa palavra ela é muito poderosa. Então essa palavra ela quebra barreiras étnicas, quebra barreiras culturais e geográficas. O foco não é só converter, mas formar discípulos, pessoas que seguem e aprendem com Jesus. A pessoa se converte, você leva o evangelho, e aí? O que faz com essa pessoa? Aí eu vou te fazer uma pergunta para você refletir. Quantos anos tem a igreja aqui, a PIB, pastor? 50 anos. Todos os cultos que já tiveram aqui, né, as pregações, eu acredito que em 50 anos milhares de pessoas já vieram aqui na frente num apelo, até hoje. Né? Vira e mexe, o pastor faz o apelo e sempre vem alguém aqui, sempre alguém levanta a mão. Aquela pessoa se entregou para Jesus. Aí eu te pergunto, se 10% dessas pessoas de 50 anos tivessem sido discipuladas, tivessem sido abraçadas, e elas permanecessem na igreja, hoje,
não teria espaço aqui para fazer um culto, né? Esse tempo teria que ser muito maior. Então, às vezes, a gente não pode desperdiçar quando essa pessoa que ela vem aqui na frente, quando ela levanta a mão. Eu já fui de uma igreja. Está sendo filmado? Está sendo filmado? Não, não está, Rogério? Está sendo? Então não vou citar o nome de igreja, não. Eu já fui de uma igreja que tive várias divergências de ordem teológica, de ordem moral, que eu não consegui ficar lá. Mas não é porque eu entendo que não estava sendo pregado o evangelho naquele local, eu tive minhas discordâncias naquele local, que tudo que aquela igreja faz é jogado no lixo. Não. Aquela igreja, irmão, quando se faz um apelo que vai alguém lá na frente, a pessoa nem volta para o lugar dela. Já vem os líderes de célula ou pastores, já pega aquela pessoa, já leva para uma sala, já pega telefone, endereço, nome do cachorro, do papagaio, e aquele nome, o endereço da pessoa, ele é jogado para o líder de célula mais próximo da casa daquela pessoa. E aquele líder de célula vai ligar, vai insistir, vai convidar, e se for necessário, vai até na casa daquela pessoa buscar aquela pessoa para vir para a igreja. Então é uma igreja que hoje deve ter uns 15 anos, mas só na sede dela tem mais de 5 mil membros. E essa igreja ela começou a crescer depois que ela fez o quê? O discipulado. O discipulado 1 a 1. Então nós temos que discipular. Todo mundo também não, mas vamos botar assim, 90% daquela igreja é discipulado e todo mundo que discipula também tem um discipulador, todos lá são discipulados. Quem te discipula hoje? Quem tem te discipulado hoje? Quem você está discipulando? Aí você pensa, pô, eu não estou discipulando ninguém. De repente você até discipula de forma informal, mas de forma intencional. De você ter uma pessoa para caminhar com ela, de ensinar ela, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque de repente a gente está anunciando o evangelho da forma correta, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão recebendo, mas quando a pessoa recebe Jesus, ela é um neném. Se você não pegar no colo e não caminhar com aquele bebê, se eu não der comida para minha filha passa fome. Ela não sabe fazer comida. Então a gente tem que caminhar, não podemos desperdiçar essas vidas, né? Versículo 19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos a comunidade, o batismo insere na fé, compromisso público, marca nova identidade, dimensão trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo aparecem juntos. O batismo simboliza perdão, nova vida e pertencimento ao reino. Eu não tenho certeza, mas eu vou chutar. Tem muitas pessoas aqui na igreja que não são batizadas ainda. Certo ou errado? Com certeza. Por quê? Já aceitaram a Cristo, de repente estão na EBD, mas nunca se batizaram. Por quê? Por duas coisas. Eu vou dar meu exemplo. Eu demorei 7 anos para me batizar. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que estar preparado para o batismo. Não, eu não tenho aquele compromisso com Jesus que eu acho que eu devo ter. Então é um erro meu. Não tem essa de estar preparado. Você recebeu a Cristo, você já está preparado para se batizar. E o meu segundo erro é que eu tinha vergonha de vir aqui na frente. Um monte de gente me olhar. Então eu demorei 7 anos. Então não demore esse tempo todo para se batizar. De repente, pessoas que estão ao seu lado durante o culto, ou na escola bíblica dominical, não são batizadas. Discipule essa pessoa. De repente, tem pessoas do nosso lado que não tem nem Cristo. Estão há anos na igreja e nunca se converteram. Evangelize a pessoa que está do seu lado dentro da igreja. O evangelismo também é dentro da igreja. Nos meus primeiros anos de igreja, eu achava que todo mundo que está dentro da igreja era cristão, era evangélico. E uma vez eu estava ali na frente conversando com alguns amigos adolescentes. Aí um desses amigos estava falando sobre namoro, essas situações assim, a gente era adolescente e, na verdade, na mente dele, estava tranquilo de trair a namorada dele. Aí eu já olhei, aí o outro amigo falou numa perspectiva cristã, que isso era errado e tal, aí ele falou assim, pô, eu respeito a sua perspectiva cristã, mas é que eu achava que ele era cristão, cara. Aí quando a minha cabeça, no meu início da igreja, a minha cabeça de vez em quando dava uns nó, mas é que eu tinha uma pessoa para me discipular de forma informal, mas tinha. Que era o Gabriel Adame. Eu chegava para o Gabriel, Gabriel, eu estava com os adolescentes, eles falaram isso. Aí o Gabriel falava, esquece isso daí, não é dessa forma. Né? E eu seguia ali o que o Gabriel falava. Versículo 20, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discipulado não termina no batismo,
ele tem que continuar na aprendizagem. Jesus não manda só ensinar a doutrina, ele manda ensinar e obedecer. É vida prática, ética, comportamento, caráter. O discipulado envolve o quê? Ouvir as palavras de Jesus, praticar o que ele ordenou e conformar a nossa vida com o ensino dele. Se o nosso evangelismo termina no convite para o culto, nós estamos até começando, mas não estamos terminando a missão. E de repente aquela pessoa que se entregou a Jesus se perde novamente. Versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A missão não é solitária. O que Jesus promete? Presença contínua todos os dias, na alegria e na perseguição, até o fim da história. Não é só um momento de encorajamento psicológico. Vai lá, você vai conseguir, vai dar certo, pensamento positivo. Não, não é isso. É uma promessa teológica. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Cristo ressuscitado acompanha a sua igreja. A presença dele está aqui. A presença dele sustenta a igreja. Se a presença dele não sustentasse a igreja, vocês acham que a igreja estaria até hoje? De repente, tem gente que não acredita em Deus. Se Deus fosse uma mentira, você acha que nós estaríamos reunidos aqui num domingo de manhã cedo, com esse sol, com esse calor? Não, ele é real. A presença dele está onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei ali. Não é apenas um encorajamento psicológico, é uma promessa de Cristo, do Cristo ressuscitado. Ele acompanha a sua igreja. A sua presença sustenta a missão. A síntese teológica desse texto é: quem envia? Jesus com toda a autoridade. Quem é enviado? Os discípulos de Jesus. Para onde? Todas as nações. Como? Ir, batizar e ensinar. Com que garantia? A presença de Cristo. E essa lição da aula, ela traz 3 pontos muito relevantes sobre evangelismo. O primeiro ponto é a natureza bíblica da evangelização. Está escrito da seguinte forma: evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou. Né? Eu faço aqui um parêntese nessa primeira frase do texto: difundir o evangelho, né? Mas existem formas de difundir o evangelho. Como que nós temos difundido o evangelho? Nós precisamos de estratégia. Por exemplo, eu morei 10 anos na Barra da Tijuca, né? Lá existem umas estratégias que dão certo. Aqui na região oceânica eu já vejo outras. Lá, irmãos, por incrível que pareça, tá? As pessoas são muito receptivas. As pessoas, às vezes você conhece ela uma semana, elas já te abraçam, elas já te convidam para ir na casa delas. Lá eu tinha pais de amigas da Lívia, da mesma escola, que quando eles sabiam que eu pregava aqui, como era muito longe, eles me chamavam para fazer célula na casa deles, sem nem eu pedir. Então faziam células, as pessoas em conversas recebiam ali Jesus, eu tinha oportunidade de falar para eles. É lógico que eram pessoas que grande parte eles viviam vidas bem complicadas. Eu tenho medo de falar assim, porque está sendo filmado, e hoje em dia a gente não sabe o alcance que isso toma, né? Então era muito complicado de falar, mas eram pessoas receptivas. Agora aqui na região oceânica, pelo menos do que eu vejo, eu posso até estar errado, mas eu vejo que as pessoas são muito fechadas, né? A você levar o evangelho, a você convidar. Então aqui na igreja, eu acho que a estratégia da célula, não desprezando de ir para a praia e levar o evangelho, tem que ir também. Mas eu vejo que a célula é um grande instrumento que a gente não pode deixar de usar. E às vezes a gente fica desanimado. Eu convido pessoas para ir na célula e dificilmente alguém vai, é difícil. E às vezes a gente desanima e para de convidar, para de tentar ter estratégias para convidar aquela pessoa para ir para a célula. Então, eu vejo como um grande instrumento, né, o líder de célula motivar ali os liderados falar com o líder de célula para criar estratégias. Por exemplo, lá na Barra, uma estratégia, uma vez a Silvana fez um monte de presente, né, com o endereço da célula, ia nos vizinhos, lá no apartamento, e entregava para os vizinhos. Tem uma reunião lá em casa, tal dia, tal horário, você é muito bem-vindo lá. Tocava a campainha do vizinho e entregava para ele. Todo mundo recebia. Todo mundo ia, não, mas recebiam. Mas a gente convidava para ir para lá. Então, existem estratégias de difundir o evangelho. E ele deve ser difundido segundo as Escrituras, de que como Senhor e Rei, ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos os que se arrependem e creem. A nossa presença cristã no mundo é indispensável à evangelização.
e ao mesmo se dá com aquele tipo de diálogo cujo propósito é ouvir com sensibilidade a fim de compreender. Nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro. Só que aqui também tem algo interessante que fala que é indispensável a gente ouvir com sensibilidade a fim de compreender. Às vezes a gente quer empurrar a goela abaixo o evangelho. Pelo menos eu acredito que não funciona isso. Às vezes a gente está numa conversa informal, já pregando o evangelho, né? Usando analogia, falando do texto, e a pessoa não é dessa forma. Às vezes é uma conversa informal, você ouvir. Às vezes as pessoas querem falar, deixa a pessoa falar. Quando você deixa a primeira pessoa falar, você já está ali em espírito de oração. Quando eu tenho uma pessoa que eu deixo ela falar primeiro, eu começo a conhecer dela, ela vai falar sobre a vida dela, ela vai falar sobre, de repente, a profissão dela, sobre a religião dela. Então ali, dentro de mim, pelo menos eu faço assim, entendeu? Dentro de mim eu já começo a ver que tipo de estratégia eu vou usar com essa pessoa para ela receber o evangelho, né? Como que eu posso, quando ela está ali falando, irmão, ela está com um problema na família. Tinha um amigo meu, essa história é até bem forte, tá? Tinha um amigo meu, um grande amigo, né? Que ele me falou, lá na Barra, ele morava assim, uns 10 quilômetros onde eu moro, pai de uma amiga da Live, uma pessoa famosa, era uma pessoa famosa, que já fez novela. Eu tive a oportunidade de levar o evangelho para ele. E ele me falou que a mãe dele estava vegetando há muito tempo vegetando, né? E aquilo começou a me incomodar, e nós estávamos jantando no restaurante, e estava ele, a esposa dele, minha esposa estava passando mal, estava em casa, e tinha mais um casal de amigos, né? E naquele momento, naquele restaurante ali, eu lembrei que a esposa dele estava doente, e veio na minha cabeça assim, Marcelo, pergunta a ele se você quer que ore para que a mãe dele vá embora, porque estava sofrendo durante muito tempo. E o que eu fiz? Eu não vou falar somente com ele. Eu aproveitei que na mesa tinham mais pessoas, eu chamei a atenção de todo mundo. Eu entendi que foi Deus que me mandou falar aquilo. Eu chamei a atenção de todo mundo e falei assim, TT, eu posso falar que... Eu posso até enviar esse vídeo para ele depois. Eu falei assim, TT, eu posso orar para sua mãe, se Deus quiser, para ela partir? Porque ela está sofrendo há muito tempo. Ele não é cristão, ele não é evangélico. E na frente de todo mundo ele falou, Marcelo, pode orar. A minha mãe está sofrendo muito, pode orar. Tá. Isso foi num sábado. Aí na terça-feira, a mãe dele estava meses vegetando. Na terça-feira a mãe dele faleceu. Aí aquelas pessoas que estavam naquela mesa ficaram sabendo disso, e elas foram impactadas por isso. E eu estava em casa, né, quando ele me falou sobre isso, e eu falei, e eu na minha cabeça, vou preparar a mensagem, porque eu vou falar no velório. Fui preparar a mensagem, se ele me convida ou não, mas eu vou preparar. Fui preparando a mensagem, aí quando eu estou na metade da mensagem, ele me liga, Marcelo, eu gostaria que você levasse a mensagem lá no velório. Aí eu fui e levei a mensagem no velório. No velório tinha umas 50 pessoas. Irmão, todos eles foram impactados ali pelo evangelho de uma forma que nem eu acreditava muito. Porque estava todo mundo chorando, aí receberam a palavra, e depois do velório, até foi o pai dele levou todo mundo para um restaurante, tinham mais de 50, e pagou para todo mundo rindo. Depois eu achei até aquilo estranho, depois ele veio falar, Marcelo, nós fomos tão consolados pela palavra, que aquela nossa tristeza, ela passou ali, pessoas que tinham problemas de um com o outro. Então, olha as estratégias para a gente levar o evangelho. Toda uma família, todos eles se converteram. Não, vamos nos iludir. Mas eles receberam a palavra de Deus e receberam a palavra verdadeira. Nós precisamos pregar com estratégia o verdadeiro evangelho. Então, aqui, resumindo a natureza bíblica da evangelização. Deus é santo, o homem é pecador, e Cristo é o único Salvador. O evangelho sem cruz não é evangelho. Diferente do que muitos têm pregado hoje. Muitos têm anunciado um outro evangelho. Nós precisamos quando a gente estiver evangelizando, não adianta você falar, Deus resolve os seus problemas. É verdade que Deus resolve os seus problemas? Meia verdade. Venha para a igreja que a sua vida vai melhorar. É uma meia verdade. Basta crer, não precisa mudar. É falso.
Não precisamos criar situações, criar um outro evangelho para aquela pessoa ser atraída. Deus não precisa disso. A gente também não precisa ficar criando esses penduricalhos para que venha a ser mais atraente. Não, o evangelho atraente é o evangelho que leva a alma da pessoa para o céu, meu irmão. Ainda que passe por sofrimento, por luta, tem que falar a verdade. Nessa vida aqui a gente vai passar por aflição, vai passar por luta, e ainda, não passa a vida toda, né? Não passa. E ainda que passasse, ainda que tivemos uma vida de luta, de aflição a vida toda, uma hora vai acabar e vamos adentrar no reino do céu. Então, fale a verdade. Evangelizar é amar o suficiente para dizer a verdade. Quando o pregador está aqui, ele confronta sobre o pecado, é porque ele nos ama. Não é porque ele quer nos humilhar, não é porque ele quer nos rebaixar. Às vezes, quando a gente confronta sobre o pecado, eu, durante muitos anos, que batia muito firme na questão do pecado, e eu sei que muitas pessoas se sentiam ali até ofendidas, mas quando a pessoa está ali pregando, confrontando sobre o pecado, é porque ela ama, e é porque ela odeia o pecado, que ela não quer que você mais peque, porque ela tem nojo do pecado. O pecado deve ser combatido. Nós devemos ter nojo do pecado, lógico, amar o pecador. O segundo ponto dessa lição é a urgência da tarefa evangelística. Mais de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas, ou seja, mais de 2/3 da humanidade ainda estão por serem evangelizadas. Aí a lição fala o seguinte: causa-nos vergonha ver tanta gente esquecida. Só que aí eu pensei, só que também me causa vergonha ver milhões que dizem ser cristão e a sociedade não mudar. Tem milhões que ainda não ouviram. Só que tem milhões que dizem que são, mas se comportam como se nunca tivessem ouvido, né? Então não adianta ouvir, né? Tem que ouvir e tem que praticar. Se todos esses milhões que se dizem cristãos estivessem fazendo a diferença, será que existiam esses bilhões que nunca ouviram? Será que se esses milhões de pessoas que se dizem cristãos anunciassem o evangelho, existiriam bilhões que nunca ouviram? Né? Então a gente precisa evangelizar de forma urgente. Mas, por exemplo, não é você, abri uma porta de emprego, cheguei no meu trabalho, peguei a Bíblia, vou começar a pregar no meu primeiro dia de emprego, porque Deus amou o mundo. Não é, pelo menos eu não vejo. Depois o pastor pode até me corrigir, tá? Depois se eu falar alguma coisa que não está correto. Mas eu não vejo assim, ou então de você chegar no seu primeiro dia de aula, pegar a Bíblia e começar a pregar o Evangelho, né? Pelo menos eu não adoto essa estratégia. Se o Espírito Santo te direcionar a fazer isso, né? Faça, né? Faça. Quem sou eu? Não vamos limitar o poder de Deus. Mas quando eu estou em um local, né? Ou no meu trabalho, ou numa faculdade, ou na casa de amigos, né? O que eu faço? Primeiro, irmão, eu estou ali dando um exemplo como profissional, né? Não chega atrasado, seja um ótimo profissional, faça o melhor que você venha poder fazer. Como vizinho, seja um bom vizinho. Tem vizinho, irmão, que fala que é cristão, mas a pessoa é chata, meu irmão. Meu irmão, eu sou síndico de um prédio de 216 apartamentos, de 600 moradores. 600. Então, ontem à noite, tinha gente me ligando com um problema de água gelada. Um visitante colocou uma água em cima de uma mesa. São coisas assim, são problemas infinitos. E como que eu usava ali o meu trabalho para evangelizar? O síndico, ele tem acesso, pelo menos eu tenho acesso a quase todos os moradores, e eu me dou bem com 99% dos moradores. E eu entro, às vezes quando a Silvana vai viajar com a Lívia, que eu fico lá, se deixar eu almoço todos os dias na casa dos moradores, eles me convidam para almoçar. Eu vou lá, converso com eles, isso aí me facilita como? De levar o evangelho. Tinha um morador lá, eu tenho os áudios aqui gravados, não dá tempo de mostrar. O morador entrou no elevador, pastor, e ele pegou o interfone e levou para a casa dele. Levou o interfone para a casa dele. Aí eu fui interfonei para ele, falei, Paulinho, o nome dele é Paulinho mesmo. Paulinho, olha como é que eu falei com o morador. Por favor, tem como você devolver o interfone? Por favor, devolver. Ele, você está me perseguindo.
Você está me perseguindo. Quem falou que esse porteiro aí começou a xingar todo mundo e falou para mim, eu sei onde você passa, quando você passa aqui eu vou te pegar, mas é um cracudo, viciado, eu vou te pegar, não sei o que, eu vou te matar. Se você ver meus áudios, Paulinho, que Deus te abençoe, Paulinho. Jesus te ama. E ele tem aqui todos os áudios dele. Meu irmão, eu tive a oportunidade de entrar na casa do Paulinho para evangelizar ele. Quando ele estava sóbrio, eu lia da Bíblia para ele, conversava com ele recebia aquela palavra. Mas era um cracudo. A minha estratégia não era de repelir essas pessoas. A minha estratégia é de quê? De você dar o exemplo, de você ter um comportamento que condiz com o que você acredita. Como tem pessoas, né? Como tem funcionários que falam que são pastores, que pregam o evangelho, que são cristãos, estão dando a paz do Senhor lá na portaria. Aí você vai ver no status do Zap, só foto com cerveja, bebendo cerveja. Aí tem morador que fala para mim, pô, Marcelo, o cara fala que é cristão, fala de Deus para todo mundo. Você já viu lá o status do Zap dele? Só sobre cerveja, só sobre aquilo que não condiz com o evangelho. Então nós precisamos dar o exemplo e ter estratégia aonde a gente está. Eu dei um exemplo no meio profissional, mas tem estratégia com a sua família, com seus vizinhos, na sua casa. A gente tem que orar e pedir sabedoria para a gente. Por quê? Porque é urgente. Essa missão, ela é urgente. Como que não é triste de repente, ou um familiar seu, ou uma pessoa que você ama falecer e você não ter tido a oportunidade de levar Jesus para ela, ou de um amigo, né, que você já sentiu no seu coração, daquele vizinho, daquele amigo seu, que está no teu coração de você levar Jesus para ela, mas você nem sabe por que você não levou ainda, aí aquela pessoa vai e falece, irmão. Então, é urgente. Essa é uma necessidade urgente da igreja. Continuando aqui. A redução de missionários estrangeiros e de dinheiro num país evangelizado algumas vezes talvez seja necessária para facilitar o crescimento da igreja nacional em autonomia e para liberar recursos para áreas ainda não evangelizadas, né? Então, o que eu entendo aqui? A redução de missionários estrangeiros e de dinheiro num país evangelizado. Não adianta gastar dinheiro indo para um país, quer dizer, o missionário vai, pelo menos como que eu vejo, né? Ele deve ir lá, levar o evangelho, né? Ele é, lógico, sustentado por alguém, pela igreja, evangeliza, faz discipulado, e que aquelas pessoas evangelizadas naquele país, naquele local, que eles caminhem com as próprias pernas, e que aquele missionário que já levou o evangelho lá, todos aqueles missionários que foram para lá, que eles possam ir para outros lugares que não foram evangelizados ainda. O alvo deve ser de conseguir, por todos os meios possíveis, e o menor espaço de tempo, com todos os recursos, que toda pessoa que tem a oportunidade de ouvir, de compreender, de receber as boas novas. Não podemos esperar atingir esse alvo sem sacrifício. Todos nós, aqui na região oceânica, é um local, irmão, que cria uma zona de conforto muito grande, né? Que às vezes a gente não quer fazer sacrifício. Por quê? É um local muito bonito. Quem mora aqui há muitos anos se acostuma com isso daqui. Mas faz uma viagem, por exemplo, de vez em quando eu vou para Belo Horizonte. A minha filha, ela vê a diferença. Pô, que se tiver algum mineiro aqui, me desculpa, minha esposa é mineira de Belo Horizonte, mas o Rio de Janeiro é muito bonito, a região oceânica é muito bonita. Nós moramos num local que é uma zona de conforto muito grande. Se a gente não se policiar, a gente senta nessa zona de conforto, irmão, e não faz nada. É muito bom a gente estar com ar-condicionado aqui, pregando no ar-condicionado, ouvindo no ar-condicionado, numa cadeira confortável. A gente não pode deixar a nossa mente acostumar com isso. A gente tem que criar desafios para sair dessa zona de conforto. E nós não podemos deixar os pastores, os líderes, fazerem isso sozinhos. Eu fui de uma igreja lá na Barra, eu estava na igreja metodista, né? Não foi essa igreja que aconteceu isso que eu falei, tá? A igreja metodista foi uma igreja que eu estou há alguns anos, antes de vir para cá. Irmãos, a luta da pastora lá, Rejane, é uma luta muito grande. Às vezes a gente pensa que a nossa igreja passa por lutas, mas uma igreja que se dividiu, né? A igreja metodista de tantos e tantos anos muda de pastor. Então, quando mudou o pastor, saiu um monte de gente com aquele pastor. A igreja ficou ali com, sei lá, com 40 membros. Uma igreja que tem um terreno, acho que é quase o dobro desse terreno daqui, de frente para a Avenida das Américas, um terreno imenso. Já perdeu metade do terreno, que foi a leilão, porque a igreja metodista tem o Instituto Bennett, tem uma dívida de mais de 500 milhões, e aquele terreno estava em nome do Instituto Bennett, e se bobear o restante do terreno é leilão.
Toda a igreja é metodista. Outra coisa, pessoas religiosas que têm dificuldade de assimilar ali o que a pastora está dando direção, em questão de célula, em questão de liturgia de culto. Então é uma luta muito grande e poucas pessoas estão ali do lado dela. Então, irmãos, aqui, eu vi aquilo ali, quando eu tive que vir me mudar para cá, eu senti assim até tristeza no meu coração, que era menos um lá do lado dela. Então, nós que estamos aqui, vamos abraçar a direção do pastor. Nós não estamos aqui diante de pastor que estão aqui nos manipulando, que estão vendo a igreja como empresa. Tem igreja lá, tinha um amigo meu que fez teologia comigo, de uma igreja lá na Barra também, que o pastor chamou o grupo de louvor e falou assim, nós temos que seguir essa direção porque nós temos que agradar o nosso cliente. E são pastores famosos que de repente vocês estão vendo no YouTube. Nós temos que agradar nosso cliente. Não é esse tipo de pastor que nós temos aqui. E às vezes as pessoas abraçam esse tipo de pastor, que estão ali vendo uma cifra no olhar de cada um que está ali na igreja, aqui não. E às vezes a gente não abraça uma direção honesta, uma direção verdadeira, né? Nós precisamos abraçar essa causa com urgência. Aqueles dentre nós que vivem em meio à opulência, devem aceitar como opulência é o quê? Que vivem em meio à riqueza, né? Devem aceitar como obrigação sua desenvolver um estilo de vida mais simples, a fim de contribuir mais generosamente, tanto para aliviar os necessitados, como para a evangelização deles. Eu sei que isso é difícil, né? A pessoa trabalhou, é um empresário, construiu riqueza, aí ela abre mão daquilo para poder ajudar os necessitados, para investir em missões. Eu sei que não é fácil, né? É uma instrução aqui do tópico 2 da lição. Mas você que tem condições de investir, invista, né? De investir em missões. Por exemplo, outro exemplo. Eu era adolescente, eu não tinha trabalho, não tinha grandes recursos, e a gente queria gravar a música, um louvor que o Daniel, o filho do pastor, fez, Quebra e Refaz, né? Aí eu falei com o Gabriel Adame, só que a gente não tinha dinheiro para levar ele para um estúdio para gravar aquele louvor, Quebra e Refaz, né? Aí o que a gente fez? Acho que a gente fez um jogo beneficente, pedimos contribuições da igreja. Todo mundo ajudou um pouco, o Adriano eu lembro que ajudou, que eu estou vendo ele aqui, aí não tinha carro, o Adriano levou a gente lá no estúdio, meu irmão, sem recursos, o Daniel gravou num estúdio profissional aquele louvor. Tinha uma menina aqui da igreja que ela cantava muito, irmão, muito, fazia parte do louvor, uma mulher de Deus, né? E eu queria abençoar ela, para desenvolver aquele talento dela, só que eu também não tinha dinheiro para abençoar ela. Me juntei com mais alguns outros e nós pagávamos o melhor curso de Niterói para ela, até quando ela desejasse fazer. Mas olha que situação interessante. Chegou um momento que ela se desviou e eu sabia que ela estava totalmente perdida, totalmente perdida. Aí o pai dela, um homem de Deus, é aqui da igreja, eu só sei que ele é pecador porque está escrito na Bíblia, porque senão, para mim, é uma pessoa assim, é referência. Ele chegou para mim, Marcelinho, ele sabia que eu sabia que a filha dele estava passando, se você quiser, não precisa mais pagar para ela, esse curso para ela, porque ela já estava vivendo uma vida que não condizia com uma vida cristã e tal. Aí eu falei assim para ele, olha, eu também tenho um monte de pecado na minha vida, e Deus nunca deixou de investir em mim. Então eu não vou, mesmo que ela tenha a vida que for, eu e os meus amigos que estamos fazendo isso, não vamos deixar de investir nela. Ela pode ter a vida depravada que for, meu irmão. Eu vou continuar investindo nela e acreditando nela. Se ela não quiser, beleza, mas eu não vou deixar de abençoar. E às vezes, irmão, a gente desiste de pessoas só porque ela está vivendo um momento desviada, um momento em pecado. E a gente não pode, porque Deus não desiste de nós. Você acha que se por mérito meu, se eu fosse juiz da minha vida, eu não estaria pregando, eu não estaria evangelizando, só que quem julga a minha vida é Deus, né? Não que eu viva uma vida imoral, mas nós temos pecado, nós somos pecadores, né? Então, é urgente, nós devemos ter misericórdia, nós devemos insistir. Por quê? Porque existem 3 realidades. Vou correr agora, pastor. Tenho 10 minutos. As pessoas morrem, então fica ligado, que quando eu começo a falar rápido, vai rápido, preste atenção. As pessoas morrem, o pecado escraviza e haverá juízo, né? Então pense no nome de uma pessoa próxima que não é convertida. Anota e ora por ela. Terceiro e último ponto, o combustível e meta da missão a adoração, é o nosso combustível. Por quê? Meu irmão, quando a gente adentrar o reino do céu, não vai mais haver missões.
É 100% de adoração. Aqui, enquanto a gente está aqui, tem missões, tem pregação, mas um dia isso daqui vai acabar. E nós só podemos pregar sobre algo que nós vivemos, que nós adoramos. Nós não conseguimos pregar sobre um Jesus se a gente não vive esse Jesus. Né? E nós não evangelizamos por culpa, por nos sentirmos culpados, não evangelizamos por pressão, evangelizamos porque amamos alguém. Quem fala de futebol, fala por quê? Fala porque ama futebol. Quem fala de série, fala por quê? Porque ama a série. Quem fala de Jesus é porque ama Jesus. Se alguém observasse as suas conversas nessa semana, saberia que você ama Jesus? Ou não? Então, a aplicação prática de como evangelizar na vida real. Ore por alguém específico, construa relacionamento, compartilhe sua história, apresente o evangelho com clareza, convide a decisão e caminhe junto. Eu ia dar aqui um testemunho importante, mas vou pular aqui. Agora eu vou para a história de uma missionária, Sophia Miller. Ela vai falar o seguinte, que ela jamais teve um chamado, ela leu uma ordem e obedeceu. Em 1945, ela está passeando lá na América do Norte, ela escuta uma pregação, ela se converte, 4 anos depois, por volta de 30 e poucos anos de idade, ela decide ser missionária, ela entra num barquinho no rio Içana e vai em direção à Colômbia, mas ela não sabia que esse rio Içana, ele é um afluente do Rio Negro, e ela entra no Brasil e vai cair na Amazônia, na tribo Curipaco. Uma das tribos era a tribo, deixa eu ver aqui, ela saiu da América do Norte em direção à Colômbia, entrou no rio Içana, adentrou 1.000 quilômetros do rio Içana, sem saber, né? Sophia Miller, por mais de 40 anos, serviu o ministério do Senhor Jesus na Amazônia brasileira, 2 tribos, Curipaco e Baniva, né? E ali vai dizer que ela alfabetizava o povo, de manhã ela alfabetizava o povo, à tarde ensinava a palavra de Deus, à noite descansava e tirava dúvida dos indígenas, né? Então, o que me chama a atenção aqui é que ela alfabetizava o povo. Por quê? Eu não quero reter o evangelho, que eles se tornem dependentes de mim. Eu vou ensinar eles a ler o evangelho para que eles caminhem por si só. Tanto é que em 2007, a FUNAI fez uma pesquisa e na tribo que ela evangelizava não tinha problema de alcoolismo, não tinha problemas de violência e problemas de guerras. Por quê? Porque eles entenderam o evangelho, eles caminharam sozinhos, eles foram discipulados. Então esse é o evangelho, é você levar o evangelho, ensinar as pessoas a caminharem sozinhas, a discipularem, e foi transformado. Aquele povo não tinha problemas com alcoolismo. Então, essa mulher, irmão, ela não tinha um perfil de uma grande pregadora, ela não tinha grandes recursos, só que ela decidiu ir. Ela não teve uma pessoa falando para ela, assim diz o Senhor, você deve ir lá para a Amazônia, não. Não teve um anjo, uma experiência sobrenatural, não. Ela colocou no coração dela, eu recebi uma ordem, eu vou. Eu decidi ir, e foi. Ela não tinha perfil missionário, não tinha grandes recursos, não tinha fama, tinha obediência. Deus não usa pessoas porque se sentem capazes. Deus usa pessoas porque estão disponíveis. Você está esperando sentir algo? Ou a obedecer uma ordem de Jesus? Esteja disponível para obedecer, dizendo sim. Assim como Isaías fez, Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a palavra do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui. Envia-me a mim. A resposta de Isaías foi, eis-me aqui, envia-me a mim. Que a mesma resposta de Isaías seja a nossa. Né? Nós devemos pensar seriamente no que nós estudamos hoje. Quem aqui pode dizer com sinceridade, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos assumir um compromisso. Pode vir, tá, pastor? Orar diariamente por uma pessoa específica, falar de Jesus para alguém essa semana, participar do evangelismo na igreja, através da célula, e estar disponível para Deus agir. Por quê? Deus ainda chama, o mundo ainda precisa ouvir, e nós somos a resposta de Deus para essa geração. Agora eu acho que, se der tempo, o pastor vai botar um vídeo. Rogério, se puder, pode transmitir o vídeo, por favor. Cumpriu o tempo, hein, pastor? Cumpria.